Guilherme Boulos, o pessoal entra com uma medida em relação à prefeitura para que não continue essa barbaridade de rodar a frota reduzida, que só interessa às empresas e alguns políticos que comem na mão das empresas ou que dominam as empresas. Não sei se uma coisa ou outra, vice-versa ou versa e vice, entendeu? Aliás, acho que é mais versa e vice desse país, né? Alguns dizem até, ontem a Joyce confirmou que ela tem certeza, e todo mundo sabe em São Paulo, que o crime organizado participa do transporte coletivo de São Paulo e a frota não roda. A frota não roda, enche de gente nos ônibus e com isso, claro, que você espalha a doença. Que adianta falar que o Bolsonaro é negativista, que não usa máscara, que ele faz aglomeração. Ele é tudo isso mesmo. Ele não usa máscara, ele nega a doença, não foi contra a vacina. Agora, esses caras fizeram tudo a mesma coisa na eleição e fazem a mesma coisa com o transporte coletivo. Tem que ter um jeito de pelo menos rodar a frota inteira, tá? E tem que ter um jeito de pelo menos escalonar horário de trabalho para que a frota que já está rodando inteira estadual, metrô e trem, não ande do jeito que está naquela Estação da Luz que a gente fica horrorizado todo dia. Boulos, o pessoal, vocês entraram aí com um pedido para que rode a frota inteira em São Paulo, que seria no mínimo o aconselhável e no estado do foco e da ciência, que o Dória descobriu que a fome existe agora. No dia 4 de março, quando ele comemorou que o PIB de São Paulo tinha caído menos que o PIB do Brasil, eu falei, mané, já que você tem bilhões aí guardados no cofre, por que você não distribui para o povo? Aí ele descobriu anteontem e botou um nome aí de Auxílio do Povo, sei lá o quê. E, na verdade, ele imitou a campanha que o Schneider lançou na Band, porque parabéns a todas as emissoras que encamparam, ao governador que imitou, parabéns a todo mundo. Espalhar coisa boa num país que precisa comer é legal pra caramba. Mas que fique bem claro que quem deu origem à campanha foi o nosso diretor de jornalismo, que, vendo as condições sociais do Brasil, deu a ideia e o presidente da Band encampou imediatamente e a Band encampou a ideia. Então a ideia não é do Dória, não é da Globo, não é da Jovem Pan. Ela surgiu aqui e também não é da Band, porque a fome existe há muito tempo. Mas é bem, que deixe bem claro que ela surgiu aqui. A ideia foi de um cara que é o nosso diretor de jornalismo, comandado, claro, pelo Mitre, uma transição do melhor jornalista do país para um cara que eu acredito que vai ser um dos maiores jornalistas do país. E o Dória descobriu outro dia que São Paulo passa fome. Também dentro da casa dele, com aquele muro alto, é capaz de não dar para ele ver as comunidades. Não dá para perceber que o povo passa fome. Guilherme, como é que fica essa situação, então, de pedir para que a frota tenha que rodar de uma maneira integral, porque só empresário de ônibus está ganhando dinheiro. E aqui o negócio de ônibus não é de pai para filho, é de avô para... Acho que é de tataravô para neto, porque faz 60 anos que as mesmas empresas dominam o transporte coletivo de São Paulo municipal. Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes. Como você falou, é uma capitania hereditária, né? Você tem as empresas de ônibus em São Paulo e na maior parte das cidades do Brasil formaram uma máfia, formaram um verdadeiro lobby para garantir os seus interesses às custas do povo, às custas do dinheiro público e às custas do bem-estar da população. O que nós fizemos, Datena? Nós entramos hoje cedo com uma ação popular na Justiça de São Paulo para obrigar as empresas de ônibus a terem a frota integral na rua. Para que a prefeitura faça isso, que era papel dela e que não está fazendo. Olha que loucura, Datena. Você mostra, eu assisto o seu programa, né, no horário de pico, estações lotadas, ônibus superlotados,
E neste momento em que o ônibus está lotado, eu acho que quem anda de ônibus, seja de manhã no horário de pico, seja no fim da tarde no horário de pico, tem que ter essa consciência de que quando ele está igual sardinha em lata dentro do ônibus, tem 1.600 ônibus parados nas garagens em São Paulo, que eles tiraram de circulação em tese porque não tem demanda. Como não tem demanda? No meio da pandemia, aglomeração dentro de ônibus superlotado, demanda tem de monte. Teria que ter mais ônibus, em vez da linha, sei lá, a linha aqui que vai do Campo Limpo para a Praça da República. Em vez dela passar de 30 em 30 minutos, que passe de 15 em 15, é evidente que o ônibus vai estar mais vazio. Ninguém precisa ser especialista em transporte público para saber disso. E com o ônibus mais vazio, você tem menos possibilidade de contágio, de contaminação pelo coronavírus. Sabe o que aconteceu, Datena? Você disse bem aí na tua introdução. É interesse econômico. Tá? É colocando o lucro das empresas e o acordo que a prefeitura tem com as empresas acima da vida das pessoas, acima da preocupação com a vida. Então, a empresa, óbvio que ela ganha mais se ela deixar o ônibus parado. Ela não gasta em combustível, né? Ela não gasta no desgaste da frota, ela ganha mais. E a prefeitura está pagando o subsídio, é importante que diga. No ano passado, que foi um ano marcado pela pandemia, nós tivemos recorde de subsídio. A prefeitura pagou mais subsídio, para quem não sabe, é um valor que além da passagem que a gente paga, a prefeitura ainda paga um valor a mais para as empresas de ônibus. E a prefeitura pagou um valor maior em 2020 do que em 2019, com menos frota em circulação. Então é um esquema, é uma mamata, isso tem que acabar, isso tem que virar público, né? As pessoas têm o direito de andar no transporte público com dignidade. Alguém que sai do fundão da Mboi Mirim, do Grajaú, do fundão de São Miguel Paulista, da Brasilândia, tem o direito de chegar no seu trabalho com dignidade, sem ser aquele aperto. E muitas vezes, além da pandemia, no caso das mulheres, isso significa, às vezes, assédio, desconforto. Então, Datena, nós entramos com essa ação hoje para obrigar que a prefeitura faça com que as empresas botem toda a frota para circular. Não tem sentido ter ônibus parado na garagem e gente se espremendo igual sardinha em lata no horário de pico em ônibus superlotado. Isso aí, nós temos que perguntar quem é que está ganhando com isso. E quem está ganhando são as empresas de ônibus. Não temos que ter governo para as empresas de ônibus, tem que ser para o povo. E o interesse político de alguns vereadores que formam a base do governo Covas da Câmara, do próprio presidente da Câmara, interesse político, eu estou dizendo político porque é evidências que parecem claras, agora outras provas eu não tenho. E essa história de usar os tios e tias de vans escolar para transportar cadáver ia favorecer só uma empresa de ônibus de vans escolares que ia ganhar só essa empresa, que tem vários contratos com a prefeitura já aprovados em outras épocas, não é? Ia ganhar R$1.100.000 dessa operação e a prefeitura ia perder R$1.100.000 e uma empresa só seria beneficiada. Seria uma canalice expor tios e tias à contaminação do coronavírus. Depois sabe-se lá como é que funciona esse vírus e essas vans voltariam a transportar crianças. Fora o detalhe que o Agostinho levantou aqui de EPIs que não seriam utilizados pelos tios e tias, quer dizer, ia expor o sujeito a pegar o coronavírus. Porque um carro funerário tem que ter todo um trabalho de isolamento para transportar cadáver. Tá? Escolheram uma empresa só, uma tal de Era, com Nova Era, uma é braço da outra, para fazer esse serviço que iria render aos cofres dessa empresa que já ganhou pra caramba, desde tapar buraco, que é empresa de engenharia com um braço de van, desde tapar buraco, cortar árvore até fazer serviço de van escolar. Chega um motorista a ganhar 138 mil em algumas empresas beneficiadas pela prefeitura de van escolar, e o motorista em média ganha de R$1.500 a R$2.000 e outras empresas que não estão nesse esquema. E sobre isso, o que você tem a dizer? Olha, Datena,
A gente conhece quais são os esquemas que atuam no transporte público em São Paulo. Não é só no transporte público, não. São em várias áreas. Eu vi outro dia também você apontando no programa o caso das OS da saúde, né? Da tal da Iabas, que mudou de nome, que esteve envolvida em hospital de campanha, que faz a gestão lá do Hospital da Brasilândia e que recebeu muito e não teve fiscalização, não prestou conta do serviço, né? A gente vê esse mesmo esquema muitas vezes em algumas empresas que atuam, em algumas entidades que atuam na educação infantil, inclusive nós denunciamos isso na campanha, ligadas ao vice-prefeito, o atual vice-prefeito, que tem denúncias, tem investigações de ligação dele com essas entidades. Depois até a Polícia Federal, passando a eleição, entrou nisso. E no caso do transporte é evidente, você citou, eu não conheço com tanta propriedade esse caso das vans escolares que você citou. Aliás, eu fiquei aterrado da Atena. Se olhar, uma van escolar, você vê o transporte escolar carregando cadáver. A que ponto que a gente chegou, né? Para além dessa questão sanitária que você colocou, da proteção das crianças, da proteção dos tios e tias que fazem o transporte escolar e que foram recolocados nessa situação, você tem o simbolismo que isso representa, né? Aquilo que deveria ser um espaço da criançada, do futuro, da educação, representando a morte. Que ponto que a gente chegou no Brasil e na cidade de São Paulo, né? Nós temos que ter a coragem para poder enfrentar esses esquemas, porque eu vou te dizer uma coisa, Datena, sabe onde esses esquemas nascem muitas vezes? Nascem em financiamento de campanha eleitoral, tá? Vai lá, uma entidade, uma empresa, paga a campanha eleitoral do vereador, paga a campanha eleitoral do prefeito e depois recebe com juros, né, os benefícios através de contratos suspeitos que oneram a população e que geram essa relação aí promíscua entre interesse privado, né, e os cofres públicos. Então, nós temos que saber enfrentar isso aí, inclusive com uma reforma política profunda no nosso país. Eu não sei bem quem, mas algum canalha andou dizendo que eu estava falando com... Um canalha que não vale nada, andou dizendo que eu estava falando com o presidente do sindicato dos motoristas, que não era uma pessoa confiável, pelo menos do que o Valdevan 90 participou de negociações ao vivo comigo, eu não vi de nada que o desabonasse, não é? Mas algum canalha foi dizer que eu estava entrevistando o Valdevan, que não era uma boa pessoa. Eu não sei que canalha foi, crápula, vagabundo, sem vergonha. Se eu soubesse, eu falava. Mas eu não sei o nome do cara. Um dia eu vou descobrir. Quando chegar a descobrir, aí eu vou falar aqui em alto e bom tom. Vagabundo, sem vergonha, safado. Deve estar me ouvindo. Eu não sei o nome dele, mas ele deve estar me ouvindo. E sabe quem eu sou, onde eu moro, sabe que eu não tenho medo de ninguém. Não ando com colete à prova de bala, não ando com segurança, só ando com carro blindado. Se você quiser me matar, é só esperar eu descer do carro. Porque gente da tua laia, que deve ser gente ruim, né? Canalha que vai tentar desabonar fontes que representam milhares de motoristas, só pode chegar a esse ponto, um canalha desse tamanho. Eu não sei realmente o nome da pessoa, eu estou tentando descobrir. Se eu descobrir, eu vou falar aqui em alto e bom tom. Se eu descobrir, eu vou falar mesmo, porque é o seguinte, a minha opinião não vendo, não. Eu empresto a emissora que eu estou, mas eu não vendo a minha opinião e nem a minha palavra. Tá? E se eu não puder falar o que eu quero falar, é só me mandar embora também, e não tem problema absolutamente nenhum. Eu tenho a minha independência. Aliás, eu já cansei de mandar dono de empresa embora. Paguei 10 milhões de dólares por isso, mas cansei de mandar. Aqui, pelo contrário, voltei a trabalhar porque o nosso diretor-presidente sempre tem garantido a minha independência, a minha liberdade. Senão eu vou embora. O cara calou a minha boca, me manda embora. Seguinte, mas é por isso que eu estou entrevistando deputados, deputadas, estou te entrevistando. Você que é hoje uma figura nacional e que representaria a esquerda, e se não fosse a candidatura do Lula, tenho a impressão que você sairia de novo candidato à presidência da República, não deve sair por causa do Lula.
né? Já deve ter conversado até com o Lula sobre coalizão, coisas que não interessam aqui. Tem a CPI da pandemia, que o ministro Barroso colocou para o Senado e o presidente Pacheco disse que vai seguir, porque é a ordem do Supremo. Mas o Bolsonaro já mandou dizer que foi uma canalice por parte do ministro Barroso essa CPI da pandemia. Politicamente, você que é uma figura política importante hoje em São Paulo e no Brasil, tem o que analisar sobre essa CPI da pandemia? Olha, Datena, primeiro, assim, o Supremo Tribunal Federal ter que fazer o Senado cumprir o seu papel de abrir uma CPI é vergonhoso. É evidente que tem aí também um conflito de poderes. A definição de abertura do CPI deve ser do Legislativo. Agora, nós estamos numa situação, Datena, ontem de novo batemos recorde de mortes por dia. Mais de 4.000 pessoas morrendo por dia. Né? Existiu de forma evidente um boicote ao processo de vacinação. O Bolsonaro deixou de comprar milhões de doses que foram oferecidas no ano passado, que já teriam sido entregues e que permitiriam que milhões de brasileiros estivessem já vacinados nesse momento. E, portanto, evitaria mortes. Né? Você tem o Ministério da Saúde que deixou de gastar 40 bilhões de reais do orçamento do ano passado no combate à pandemia. O SUS colapsado, não está passando de maneira adequada o recurso para estados e municípios fazerem o enfrentamento. Né? Anuncia posições contra as medidas de isolamento sanitário, mesmo depois de morrer 66 mil pessoas em março. Olha, se isso não é motivo para a CPI, eu não sei mais o que é. O Brasil derrubou o Fernando Collor por muito menos do que isso. A Dilma foi derrubada sem ter se comprovado nenhum crime dela, foi derrubada. O Bolsonaro está com uma ficha corrida gigante, né? E com sangue nas mãos, porque ele não criou a pandemia, ele não é o responsável por existir a pandemia no Brasil, mas as medidas que ele tomou estão fazendo com que a pandemia fique mais grave e que o Brasil esteja na contramão do mundo. Agora, eu queria apontar uma coisa que você disse no começo e que eu acho que muitas vezes, Datena, esse debate não tem aparecido. Né? Porque o debate da pandemia, o debate do vírus, como ele afeta todo mundo, né? Ele é o tema da sociedade. Tem que ser. Agora, tem uma outra pandemia, que é a pandemia da fome, que é a pandemia da miséria, que está afetando milhões de brasileiros e que muitas vezes a gente não vê as pessoas falando sobre isso. Você tem que ter as medidas sanitárias de isolamento? Tem. São os infectologistas que estão dizendo, são os cientistas que estão dizendo. Né? Você tem que ter a vacinação? Tem. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter medidas de apoio econômico que permita que as pessoas possam se isolar. Porque, vamos dizer a verdade aqui, quarentena no Brasil, Datena, é um privilégio, não é um direito de todo mundo. A maior parte do povo não tem como fazer quarentena nenhuma. 250 conto. É um auxílio básico. R$ 250, quase não está dando para pagar um bujão de gás. Você sabe que eu vi, não sei se você chegou a ver, me falaram, o pessoal lá da favela Alba, no Jabaquara, aqui na Zona Sul de São Paulo. Semana passada, Datena, teve um princípio de incêndio lá que pegou fogo em 4 barracos. Sabe como é que começou o incêndio? Álcool. Começou porque estava cozinhando a lenha. Não, estava cozinhando a lenha. É lenha ou álcool? Cozinhar a lenha. O vereador da Bahia, o Rui Costa, falou assim: ô Datena, o que tem de gente se queimando aqui nos hospitais da Bahia? Eu falei, por quê? Porque não tem dinheiro para comprar gás, eles tentam cozinhar com álcool. Álcool, lenha, porque não tem mais jeito. Estão voltando à idade da pedra aqui. Nós estamos voltando a um cenário devastador. 19 milhões de brasileiros com fome. Nós somos um dos maiores exportadores de alimento do mundo. 19 é o que eles dizem, né? 14 milhões 19 é o que eles dizem. 19 é o que os números dizem. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu boto no mínimo 30 milhões de brasileiros que são miseráveis, são donos da roupa do corpo e não têm o que comer. Agora, o que é que o cara quer que o cara fique em casa com R$ 250 e sem emprego? Dá para comprar nós fomos no mercado, dá para comprar um frango, não sei se dá mais, porque faz 15 dias que nós fomos. Um frango, um saquinho de salsicha de 1,5 kg e uma cartelinha de ovos com 25 ovos. O Paulo Guedes come com isso, ele e a família inteira, durante um mês? Não, né?
Acho que não, né? Não come nem durante um dia. O que ele gasta na conta do café da manhã dele dá mais do que isso, né? E aí É. você tem inflação de alimento, você tem o botijão de gás lá em cima e a redução do auxílio emergencial. Você pega os pequenos comerciantes da Atena, que estão tendo que fechar suas portas, ok, se a medida sanitária exige isso, tem que fechar. Agora, tem que fechar e tem que dar um apoio para esse cara. O pequeno empreendedor, o pequeno comerciante tem que receber um Cobrar capital de imposto do giro. cara fechado? Como é que você vai cobrar Pois imposto do é. cara fechado e aumentar o imposto? Continuaram cobrando IPTU, não teve capital de giro, crédito para ele pagar os fornecedores dele, para ele pagar o aluguel da loja, para ele pagar os funcionários. Ou seja, a pessoa que batalhou, trabalhou a vida inteira, vê em 1 mês, 2 meses, todo o seu esforço virar um CNPJ falido com um monte de dívida. Então tem que ter apoio, tem que fechar pelas condições do vírus? Tem. Estão morrendo 4.000 pessoas por dia, nós temos que botar a mão na consciência. Agora, para fechar, também tem que ter o apoio econômico, tem que ter o apoio para o desempregado, para o trabalhador informal que sai todo dia para buscar o pão, para o pequeno comerciante para manter o seu negócio fechado e não falir. Isso não está acontecendo. Disseram que era salvar a vida, salvar a economia. O Brasil não salvou nem vida nem a economia. Está morrendo gente mais que em qualquer outro lugar do mundo e a economia está no buraco e o povo passando fome. Então, essas medidas eram para ter sido tomadas desde o início na pandemia. Se você olhar, foram tomadas em vários outros países do mundo. Então, o Bolsonaro age de uma maneira criminosa, do meu ver, Datena, quando boicota as medidas sanitárias, quando falou mal da vacina, quando trabalhou contra a vacina. Agora também não me venha o seu João Dória simplesmente querer posar de bom moço e dizer, ele fica dizendo o fique em casa, mas parece que ele é conselheiro de autoajuda, ele é governador, ele tem a caneta na mão do maior cofre estadual desse país. Ele não tem só que dizer que as pessoas ficarem em casa. Muito bom ele conscientizar, mas conscientizar todo mundo conscientiza. Ele pagar o auxílio, isso que ele lançou agora, Datena, que você mencionou, é para 30 mil famílias. 30 mil pessoas, isso não dá para nada no estado de São Paulo, um estado com 40 milhões de habitantes, mais de 40 milhões de habitantes. Né? Ele tinha que ter tomado medidas de reabrir hospitais que estão fechados, como nós entramos com ação na justiça também para isso. Ele tinha que ter tomado medida de garantir esse complemento do auxílio emergencial decente para todo mundo, de apoio aos pequenos comerciantes, pequenos empreendedores do estado de São Paulo. Não fez nada disso. Pra você ter uma ideia, até na área da moradia, Datena, você sabe que é a área que eu atuo, despejou gente. Como é que você diz para as pessoas ficarem em casa e arrancar as pessoas da sua casa, fazendo reintegração de posse no meio da pandemia? Então não pode ter hipocrisia. Não entregar casa depois de receber dinheiro do governo federal para fazer casa. Também não entregou. Eu não tenho absolutamente nada, quero deixar claro, não tenho absolutamente nada contra o governador João Dória. Mas também não tenho, a partir de hoje, absolutamente nada a favor do João Dória. Se eu tinha alguma coisa a favor do João Dória, eu retiro qualquer coisa que eu tinha a favor do João Dória hoje, agora, nesse momento. Então eu não tenho nada a favor do João Dória, contra o João Dória, e muito menos ainda a favor do João Dória. E não é só ele. A polarização acho que deve ser ponto pacífico, porque o Bolsonaro, com o dinheiro das emendas que ele está pagando para esse blocão, daria para ajudar o Brasil inteiro com R$600 de auxílio emergencial, ou muito mais do que isso, é coisa de que ele ficou refém desse blocão e faz o blocão refém dele e gasta de emendas o que nunca foi gasto na história do Brasil. O que se dá lá para o Congresso são mais de 100 processos de impeachment, ele não vai ser empichado, essa CPI que o Barroso mandou abrir não vai dar em absolutamente nada e ele vai se manter candidato. Você acredita que haja mesmo polarização entre ele e o Lula e acabou, que não vai mudar, que não tem terceira via com o Ciro, com coisa nenhuma, que vai ser isso mesmo? Lula de um lado e Bolsonaro do outro? Atena, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho dúvidas de como o Bolsonaro vai chegar em 2022. Porque, veja, você tem razão que ele ainda tem uma base de apoio, que ele não tomou um impeachment até agora porque comprou o Centrão, que fez o acordo lá com o Centrão em troca de emenda parlamentar. Semana passada mesmo deu mais um ministério para o Centrão.
Agora, está chegando ao limite, Datena. O Brasil pode chegar no final desse mês a 400 mil mortos. Está morrendo 4 mil pessoas por dia. Não tem nenhuma perspectiva, nesse momento, nem de saída da pandemia, nem de recuperação do emprego, recuperação econômica do país. A paciência do povo tem limite. Né? Como você diz, é só no nosso. Né? A paciência do povo tem limite. Então, eu estou achando que também o próprio Centrão, que hoje sustenta ele no Congresso Nacional, esses deputados estão preocupados em se reeleger no ano que vem. Então, eles também não vão ficar e afundar junto com o Bolsonaro por fidelidade ou por qualquer outra razão. Então, eu acho que o Bolsonaro ainda pode ficar numa situação pior do que está hoje, como consequência das ações criminosas que ele tem tomado no combate à pandemia e como consequência da sua política antipopular na economia. Onde é que já se viu cortar auxílio emergencial no pior período da pandemia e com dezenas de milhões de brasileiros com fome? Agora, em 22... O Ciro tinha pedido para o Lula se afastar da campanha à presidência da República para abrir espaço para outras lideranças. Né? Você claramente seria uma dessas lideranças. Mas o Lula disse que não queria responder, porque não é hora de falar em campanha, mas ele está em campanha absoluta e está na cara que ele está em campanha. Eu não acredito mais também no que o Lula fala, não. Ele está em campanha. Político nenhum. São raros os políticos que eu acredito. Normalmente você tem que ler, e não é porque você não gosta do político ou que você odeia o político, porque o político fala uma coisa, você tem que saber ler o que ele fala. Você fala assim, você vai ser candidato? O cara fala, não, ele vai ser. Então é mais ou menos isso. Mas dentro desse politiquês aí, o Lula já entrou em contato contigo para manter aliança já para 2022 ou não? Eu conversei com o Lula, tenho relação com ele, converso com ele. Não debatemos, né, diretamente aliança para 2022, mas disse para ele aquilo que eu estou dizendo publicamente, Datena. Eu acho que nós temos que ter unidade. Eu acho que a oposição, a esquerda, a centro-esquerda, enfim, a oposição ao Bolsonaro precisa ter unidade em 2022. Tenho defendido essa unidade desde já para defender vacinação, defender auxílio emergencial de R$600, né, defender as pautas que interessam ao povo brasileiro nesse momento e defendo que essa unidade também se materialize nas eleições de 2022 com uma candidatura que seja mais competitiva para derrotar o bolsonarismo. O cenário ainda não está definido, isso é importante ser considerado, até. O cenário, o xadrez ainda não está definido. Nós não sabemos ainda como é que vai ficar a própria situação dos direitos políticos do Lula no Supremo, né? Não sabemos como o Bolsonaro vai chegar em 22 em termos de popularidade. Eu acho que tem muita água para rolar ainda, mas a minha defesa é que se tem uma unidade para chegar até 22. É uma pena que o xadrez não está definido, viu? Porque estava, mas voltaram atrás e abriram as portas do xadrez. Vem aí Gedel, vem aí Palocci, vem aí... Devia soltar o Marcola, já que soltam todos esses caras. Devia soltar o Marcola, que me parece que é mais honesto que muito canalha que roubou dinheiro público com todos os crimes que o PCC comete. Eu acho que esses caras que roubaram dinheiro público do país, roubaram mesmo, são muito piores do que o crime organizado do PCC, do Comando Vermelho. Aliás, eles podiam ser candidatos pelo PCC, pelo Comando Vermelho, alguns desses caras. Eu acho que não, porque o PCC acho que não passaria na triagem para ser candidato do PCC. Alguns caras não passariam. Eu falo, não, esse cara é muito ruim. Nem o diabo quer, por que nós vamos querer? Mas ontem o Mamãe Falei praticamente se lançou as prévias aqui como candidato ao governo de São Paulo. O senhor pretende disputar o governo de São Paulo? Porque com o Lula candidato, eu acho difícil o senhor sair candidato a presidente da República. O senhor que fez uma campanha muito boa, muita gente se arrependeu de votar do Bruno Covas. Eu era para ser vice do Bruno Covas. Eu, graças a Deus, desembarquei da campanha dele, porque o Bruno que está aí não é o Bruno que eu conheço. Continuo respeitando o Bruno como um bom menino, um cara maravilhoso, um cara corajoso, mas o prefeito que está aí não é o prefeito que eu esperava. Ainda bem que eu desembarquei da campanha dele, porque eu sairia no primeiro dia
quando ele aceitou aquele aumento de R$ 11.000. Esse vice-prefeito não saiu porque está envolvido com negócio de creche ou coisa parecida. Os secretários também aceitaram o aumento, eu não aceitaria. E a hora que ele cortou também a gratuidade dos 60 a mais, eu falaria, meu irmão, muito obrigado, pode governar direto aí, e entregaria meu boné. Mas muita gente deve estar te perguntando, ou deve estar falando, pô, queria ter votado em você. Então o Bruno não voltou para esse mandato, porque ele foi bem no outro mandato, desse mandato ele não voltou. O senhor fez uma boa campanha e muita gente deve ter se arrependido de não ter votado no senhor. O senhor tem uma base muito forte aqui em São Paulo, não sei no interior, porque eu não conheço pesquisa. Mas o senhor se lançará às prévias ou será candidato a governo de São Paulo? Deixa eu te dizer, Datena, antes de responder a tua pergunta, não vou fugir dela não, vou te responder ela aqui, mas você fez uma consideração antes que eu acho que é importante a gente pontuar. Olha, eu acho que corrupto, né, quem rouba dinheiro público, né, quem prejudica os cofres públicos tem que ser punido e tem que ser preso. Para mim não resta dúvida disso. O que não pode acontecer, e você sabe qual foi o meu posicionamento nesse caso lá dos processos do Lula, é o judiciário virar partido político. É o judiciário virar linchamento. O que não pode acontecer é um juiz se colocar acima da lei, fazer acordão com o promotor e com o Ministério Público para poder pegar uns e poder liberar outros, para poder tirar um da eleição para virar ministro do adversário. Então, esse tipo de coisa, aí não é uma questão com Lula. Esse tipo de coisa eu acho que prejudica a democracia, porque isso aconteceu com o Lula, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Se um juiz vai lá e não vai com a tua cara, ele vai lá e te tira da eleição. Então, acho que isso é muito perigoso, né? Acho que quem for pego em corrupção, você tem prova de corrupção, tem esquema de corrupção, essa pessoa precisa responder por isso, né? E precisa pagar pelos seus crimes. Agora, o judiciário também não pode cumprir o papel de partido, de politização, porque isso é péssimo para todo mundo, isso é péssimo para a democracia brasileira. Agora, sobre a eleição para o governo do Estado, Datena, é evidente que, com o desempenho que a gente teve na capital, né, nós saímos com mais de 2 milhões de votos, apesar de não ter ganho a eleição. Nós agora tem saído pesquisas para o governo do Estado, eu vi uma ontem que saiu, que aponta num dos cenários, o meu nome é lembrado em primeiro lugar, empatado com dois ex-governadores, o Geraldo Alckmin e o Márcio França. Então é evidente que isso é uma possibilidade que está colocada, né? Acho que a corrida eleitoral ela ainda não começou de forma direta, de forma aberta, até porque nós estamos na maior tragédia da história do nosso país. Está morrendo 4.000 pessoas por dia, né? A gente trazer o debate público do Brasil agora para a eleição seria uma insanidade. É uma eleição que vai acontecer daqui a 1 ano e meio. Mas esse debate vai acontecer ao seu tempo e existe a possibilidade de se construir essa disputa. Agora, precisa ter unidade. E a mesma unidade que eu defendo e estou disposto, Datena, a dar gestos para que a gente construa em nível nacional, né, eu acho que ela precisa acontecer também aqui em nível estadual e precisa ter gestos de outros setores também. Uma unidade que seja capaz de acabar com essa hegemonia escandalosa do PSDB de 30 anos. Acho que São Paulo está cansado, Datena. O Estado de São Paulo está cansado, o Estado de São Paulo ficou para trás, né, com esses 30 anos de PSDB. É muita sacanagem, muita roubalheira, é importante que se diga, muitas dessas aí com prova, Rodoanel, Trem-Salão, Máfia da Merenda, essa turma também está toda solta, né? Muito esquema, e o maior estado da federação, o segundo orçamento, só perde para o orçamento do governo federal e não tem políticas sociais, não tem política de combate à fome, não tem política de geração de emprego, né? O povo de São Paulo está abandonado na capital, na região metropolitana, no interior. Então, existe sim uma possibilidade de assumir esse desafio. Agora, eu acho que é cedo para bater o martelo, tomar qualquer definição, sobretudo a gente considerando que nós estamos num contexto de pandemia,
de pandemia do vírus, de pandemia da fome. Eu acho que as nossas atenções têm que ser nesse momento para tirar o Brasil desse pesadelo. Olha, eu acabei de receber, não tem nada a ver com vacina, não fique animado aí não, mas só para encerrar e corroborar o que o senhor acabou de dizer, eu acabei de receber um zap aqui do Barra Torres, Almirante Barra Torres, da Anvisa, exaltando as condições do príncipe Filipe, que morreu hoje, tá? Com 99 anos de idade. A família real não gosta de morrer, né? Essa rainha deve ter uns 170 anos já. Mas o príncipe, ele dizia, exaltava a condição do príncipe Filipe exercer o seu papel, se colocar em segundo plano para que a rainha governasse. Sempre foi assim, de exercer o seu papel, e ele sempre aceitou. E o príncipe Filipe não é um cara qualquer, ele é membro da família real grega, tá? Então, e de uma dinastia de reis e rainhas da Europa, independente de país. Mas ele aceitou o seu papel para que a rainha pudesse exercer o seu poder de chefe da nação, tá? Que não tem, como os militares não têm aqui papel de governo, tem papel de Estado, tá? Dá suas opiniões aos primeiros ministros, mas reservadamente, e quando a coisa fica difícil no país, ela assume a sua função. E o príncipe Filipe, ele, às custas até do seu próprio ego, né, ele se relegou a um plano de ajudar a sua esposa a cumprir o seu papel. Assim deve ser entre os partidos. Chegou o momento de que haja união, pelo menos dentro dos partidos, né, e combater o inimigo comum, que é a pandemia, que a gente não sabe nem que parte da história a gente está. Né, graças a Deus a vacina, onde está sendo aplicada, está dando certo, mas a gente não sabe se vai dar certo e até quando vai dar certo. Então nós temos que ter calma, e se os partidos brigarem entre eles mesmos, as eleições serão odiosas. Aquele ódio que nós tivemos na polarização das redes sociais das eleições passadas, isso deve ficar relegado a um segundo plano. Sempre haverá algum imbecil, algum idiota que vai se manifestar de forma covarde atrás de um endereço virtual, escondido atrás de um endereço virtual, mas as redes sociais são sim um fator preponderante hoje em dia de informação. Tem muita gente com muito mais capacidade que eu para falar sobre economia. Isso é muito difícil para falar sobre transporte coletivo. O povão da rua é muito mais preparado para falar sobre transporte coletivo do que qualquer secretário de transporte. O povão da rua que se contamina, que morre nas periferias, é muito mais preparado para falar de saúde do que muito infectologista, muito cara que tem ideias e conceitos de laboratórios, mas que não tem ideia de vida. Então, a rede social é importante. O que eu não gosto em rede social é maldade, ameaça, xingamento, isso é desnecessário. Que nós tenhamos umas eleições democráticas. O Brasil, apesar de ser uma democracia muito incipiente, democracia mesmo, desde a época do Império até agora a gente só teve depois da ditadura militar, e o Gilmar Mendes mudou um conceito que eu tinha. Eu falei, pô, mas que democracia é essa? Que 2 presidentes são presos e 2 são empichados. Ele falou, Datena, essa é a maior prova da democracia. É verdade, ele tem razão. Desde que também o Supremo não queira politizar as suas decisões. Mas ele tem razão. Se não fossem as instituições, a gente não teria 2 presidentes empichados e 2 presidentes que chegaram a ir para a cadeia. Quanto ao processo do Lula, eu concordo contigo, porque qualquer investigação, não é do Lula não, qualquer investigação, é que do Lula tem outras digitais, né? Mas qualquer investigação mal feita e qualquer julgamento mal feito, quem se beneficia é quem está sendo julgado, porque o advogado vai lá e derruba. O Zanin não derrubou antes porque o Fachin ficou sentado em cima e o Supremo ficaram sentados em cima do processo 4 anos, que ele poderia ter derrubado lá atrás. Ora, se não é suspeito, um cara que nem o Moro, que eu admirava pra caramba, sair da vara de Curitiba e ir para o governo do Bolsonaro, quando ele tinha beneficiado claramente, tirando o Lula da jogada, para ir para o governo do Bolsonaro, e depois traíra o Bolsonaro, grava o Bolsonaro e vai trabalhar para o Odebrecht, pô.
Então esse é o cara que julgou o Lula e que teve contatos aí com procuradores, não poderia ter. Teve contato com a Polícia Federal e não poderia ter e repassar esses contatos e daí por diante. Então o julgamento do Lula foi falho. Isso não quer dizer que ele é inocente, não. É que vai começar do zero. Vai começar do zero. E do zero vai prescrever, porque, ao que tudo indica, tudo parece levar a crer que julgaram Lula rapidamente, eu nunca vi um julgamento tão rápido, para tirar o Lula do páreo, e depois, quando viram que não tinha ninguém para competir com o Bolsonaro, para que o Bolsonaro não fosse eleito, reabilitaram o Lula rapidinho para concorrer com o Bolsonaro. Tá? Isso a história um dia vai contar. A história vai contar direitinho. Mas as evidências mais simplistas para você entender é mais ou menos isso. E toda investigação ou julgamento mal encaminhados terminam com a absolvição do réu, seja ele culpado ou não. Não estou dizendo que o Lula é culpado, mas também não estou dizendo que ele é inocente. Esse é o grande detalhe. Nem desse processo, do Guarujá e nem dos outros. E mesmo porque eu também não falo com o Lula e não tenho intenção de falar com o Lula durante um bom tempo aí, a não ser que ele volte atrás de uma posição que ele teve, que foi profundamente injusta e simplesmente que eu não aceito. E para mim pode ser quem for, né? Pode ser quem for. Quanto maior o cara, melhor a briga. Eu não brigo com ele, mas se ele quiser brigar comigo, o problema dele, porque eu não corro do pau de jeito nenhum. O cara vem dizer que eu era amigo do Bolsonaro. Eu não sou amigo de ninguém, não. Eu sou jornalista. Eu entrevisto quem está aí para falar. Se o presidente tem coisa para dizer, e o presidente é o cara que é a principal autoridade do país, eu vou lá e entrevisto. Quando eu entrevistei o Lula, ele não reclamou, pelo contrário. Ele até me pedia para participar das entrevistas dele. Quando teve Canal Livre em Brasília, eu sou o Ricardo Couto, que escreve aí nos blogs ou coisa parecida, me ligou dizendo, olha, o Lula quer você aqui no Canal Livre. E o próprio Lula me elogiou durante o Canal Livre por razões que ele tinha total conhecimento do que aconteceu. Então, se o cara quiser vir pro pau, ele vem pro pau, que eu também tenho os meus argumentos aqui, e não são poucos. Não são poucos. Agora, se quiser vir para paz, eu acho que o negócio é de paz, eu sou jornalista, não puxo o saco de ninguém e não sou amigo de nenhum político e nem quero ser amigo de nenhum político. E pronto, acabou, e fim de papo. É isso aí. Eu posso até fazer parte de campanha política quando eu tiver com mais idade, posso, quando sentir confiança em alguém, me aliar a alguém, mas não venha dizer que eu sou amigo de político e puxo o saco de político, que eu não sou, não. O Lula me convidou para dar uma entrevista antes de ir para Curitiba, lá no Instituto Lula, e me perguntou como é que seria a entrevista, o que seria a entrevista. Eu falei, olha, Lula, não vai ser boa para você. Eu não vim aqui para discutir pauta. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é se você é ladrão. Porque eu votei em você na primeira vez, da segunda para cá não votei mais em ninguém, mas o povo brasileiro quer saber. A pergunta tem que ser direta e objetiva. Aí ele conversou e escolheu um ex-assessor dele, que era o Kennedy, para dar entrevista, que aliás é um bom jornalista, que trabalha no UOL, no Grupo Folha e daí por diante. E o Couto também, eu considero um excelente jornalista de primeira qualidade. Né? Isso não tem nada, eu só estou dizendo aqui fatos. Não são. O que eu estou dizendo são fatos. Não é pré-julgamento e nem coisa nenhuma. Mas o cara vir dizer que eu sou amigo do Bolsonaro, sou amigo do Bolsonaro, uma óbvia, eu não sou amigo de ninguém. E faço questão de não ser amigo de ninguém. Esse distanciamento social, para mim, não mudou nada. Porque eu já não tinha quase amigo, agora tenho menos ainda. Guilherme, um abraço, bom dia, fique com Deus. Deus proteja. Você é um cara que eu gosto, confio, porque eu acho que você é um cara decente, honesto e que pensa no povo. Abraço grande. Obrigado, pelo espaço aqui no teu programa. Saúdo aí, desejo um bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente na Rádio Bandeirantes. É importante a gente acompanhar também os desdobramentos dessa ação que a gente começou falando dela aqui, para que a frota de ônibus seja colocada integralmente na rua na cidade de São Paulo. 1.600 ônibus parados com gente se amontoando em transporte público em horário do pico é inaceitável. Isso aí, Datena. Obrigado, bom dia para você.